Olá, olá a todos! Bom sábado para todos vocês. Agora na hora do almoço aqui no Brasil saiu notícia bem importante em meio a rumores que ele não poderia acabar não jogando a temporada de 2025. O Derek Carr anunciou a aposentadoria. Então, depois de 11 temporadas, o Derek Carr aposenta-se. Vou falar sobre as implicações para os Saints em relação a teto salarial também, né? E teto salarial e Saints são dois assuntos que andam juntos ano a ano, como muitos de vocês sabem. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. Sábado, na hora do almoço, eu tenho um casamento hoje à noite, mas aqui estou, trabalhando com muito gosto, com muita felicidade, podendo estar junto de vocês, passando essas notícias aí e digerindo essas notícias junto. O Derek Carr começou a sentir dores fortes no ombro direito no final de março, quando estava treinando com bola. Isso foi comunicado aos Saints, eles estiveram em comunicação constante. E aí já estourou esse rumor e a gente já começou a considerar, quem sabe, que os Saints pudessem draftar o Jackson Dart, que acho que o encaixe faria mais sentido no médio e longo prazo com o Kellen Moore, novo head coach do Saints, ou eventualmente até o Shedeur Sanders. Isso não aconteceu. Os Saints draftaram o Calvin Banks na 9ª escolha, jogador que projeta-se como offensive tackle na NFL. Não acho que seria um absurdo ele jogar como guard, mas no primeiro momento como offensive tackle. E aí o Derek Carr poderia passar por uma cirurgia, mas se ele passasse por essa cirurgia, ele teria 2025 em risco. A tendência é que ele não jogasse nessa temporada, teria que se recuperar para jogar só em 2026, que seria a sua 13ª temporada na NFL. Foram 11 temporadas, o Derek Carr teve 257 touchdowns, 112 interceptações. Os times comandados por ele tiveram mais derrotas do que vitórias. E o Derek Carr, de qualquer forma, ele termina a sua carreira como o melhor quarterback do draft de 2014. Um draft que teve sua primeira escolha na posição no Blake Bortles, no top 5. O Blake Bortles foi o mais bem sucedido, se a gente para pensar que chegou numa final de conferência americana em 2017 com os Jaguars, mas o melhor deles foi o Derek Carr. Blake Bortles, Johnny Manziel, Ted Bridgewater, Derek Carr. Se bem que o Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl, né? Mas ele foi carregado no Super Bowl, esqueci disso. Desculpa, Blake Bortles. Jimmy Garoppolo, A.J. McCarron, Zach Mettenberger. É uma classe interessante de jogadores com resultado no college, mas que não se transferiram para a NFL. E aliás, sobre isso eu vou fazer um vídeo. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre o Will Howard, eu vou falar sobre isso na semana que vem, tá? Não necessariamente um jogador que foi bem no college, acho que o A.J. McCarron é um grande exemplo, em termos de sucesso, de resultado, isso vai se transferir para a NFL. Abre aspas, depois de reflexão e orações, conversando com a minha esposa Heather, após 11 anos me sinto abençoado e grateful, né? Me sinto, como que eu posso traduzir grateful? Abençoado, enfim, acho que great é graça, né? Então grace de grateful, enfim. Me sinto abençoado pela carreira, etc. Agradecer os fãs. E foi isso. O Derek Carr, ele vive um inferno astral. Teve problemas familiares recentemente e tem toda essa novela de lesão. Mas a verdade é que o corpo dele passa longe de ser aquele Derek Carr que eu brincava com o Eduardo Miceli, que era o deus do bíceps, lá atrás no podcast do Pro Football, 2015 e 2016. 2016, aliás, foi a melhor temporada do Derek Carr. Ele teve 28 touchdowns e 6 interceptações. E foi também a menor porcentagem de sacks que o Derek Carr sofreu na carreira. Aquela linha ofensiva do Oakland Raiders era fantástica. Os Raiders chegaram naquela temporada com o Derek Carr a 12 vitórias e foram para os playoffs. Mas na véspera de Natal, um jogo que eu estava comentando, inclusive, contra o Indianapolis Colts, ele machucou sério a perna, e quem jogou os jogos de playoff naquele ano foi o Connor Cook. Connor Cook teve uma queda no draft um pouco parecida com o Shedeur Sanders, aliás, né? Muito por conta do temperamento, declarações meio bizarras no processo de draft, mas não se compara porque o Shedeur Sanders era esperado na primeira rodada, o Connor Cook não. De qualquer forma, o Derek Carr, depois daquela lesão, não foi o mesmo quarterback. Muitas vezes eu falei, que é uma teoria meio doida que eu tenho, o quarterback mais sacado numa temporada só na história da NFL, e eu fiz um reel sobre isso, né? Até uma ironia triste, porque eu fiz um reel sobre isso, tá com o Edson, meu editor de reels, e vai ao ar em breve no meu Instagram, é o David Carr, que foi a primeira escolha geral do draft de 2002. Também jogou em Fresno State, assim como seu irmão mais novo, e o David Carr foi sacado 76 vezes em 2002. E muito por conta dessa punição física que ele tomou, o relógio de pocket dele nunca mais voltou a ser o que começou a temporada de 2002, com uma linha ofensiva toda remendada no primeiro ano de existência do Houston Texans. E aí dali pra frente o David Carr não foi nada na NFL. O Derek Carr, depois dessa lesão de 2016, ele teve uma sina parecida com a do irmão. Aquela linha ofensiva era fantástica, ele nunca teve uma linha ofensiva como aquela de 2016, como aquela daquele período nos Raiders, e uma estrela em ascensão, que a gente esperava até que pudesse ser MVP, quem sabe, ou um candidato a MVP em 2017, acabou naufragando
e acabou não dando, não vou dizer não deu em nada, né, mas não chegou perto do quarterback que a gente esperava. E aí nos últimos anos, sobretudo em pressão, o Derek Carr ele rendeu bem menos, né? Por exemplo, neste ano 31% pressionado, não é um número nada absurdo, 4 touchdowns e 3 interceptações. Na temporada passada, 23, 5 touchdowns e 4 interceptações. Em 22, 7 touchdowns e 5 interceptações. No que ele rendeu, no ano passado foram 15 touchdowns, 6 deles em passe para mais de 20 jardas. Quando o play action entrou, tinha o Rashid Shaheed em profundidade, Chris Olave saudável, ele até fez um bom trabalho, especialmente porque a força no braço ainda estava lá. Mas o Derek Carr mostrou-se um quarterback muito inconsistente, sobretudo depois dessa lesão que ele sofreu em 2016. É uma pena, porque não virou o quarterback que a gente esperava, mas ainda acho que é o melhor quarterback de sua classe. O mais bem sucedido foi o Jimmy Garoppolo, que chegou ao Super Bowl, foi carregado, mas o mais bem sucedido, na minha visão, não é só em termos de vitórias. Como eu disse, o Derek Carr teve mais derrotas que vitórias nessa carreira e vitória de quarterback numa estatística sozinha. Agora, para você, torcedor do Saints, é um alívio, espero que o Mickey Loomis não estrague tudo, mais uma vez, né, porque ele é um especialista em estragar tudo e, basicamente, o Mickey Loomis ele poderia muito bem ser o ministro da Fazenda no Brasil na década de 80, porque ele, basicamente, não tem a menor noção de que é necessário ter um pouco de responsabilidade fiscal. Precisa, né, na Louisiana, passar a lei de responsabilidade fiscal, que passou no Brasil no meio da década de 90, porque o Mickey Loomis não tem nenhuma responsabilidade fiscal em termos de gestão do cap. Mas o Derek Carr, e aí foi um ato muito cristão da parte dele, ele é muito religioso, inclusive, ele deixou 30 milhões na mesa. Ao aposentar, ele poderia querer esse dinheiro, esses 30 milhões. Ele vai ficar com os 10 milhões do signing bonus, do bônus de assinatura, que ele não vai precisar devolver, mas os 30 milhões garantidos desta temporada, ele não vai atrás. E ele poderia, se ele quisesse, mas ele não vai fazer isso. Com isso, nesta temporada, os Saints vão ter um alívio, espera-se, tá? Porque isso é uma estimativa de 12 a 13 milhões. No ano que vem, a estimativa é de mais de 30 milhões de dólares economizados pelos Saints, que agora tem 2 quarterbacks em contrato de calouro. Um deles deve ser o titular. Ou seja, é hora do Mickey Loomis aprender que responsabilidade fiscal é importante. Então, é um alívio imenso para a folha do Saints, considerando a catástrofe que foi o contrato do Derek Carr. Absolutamente eu não vi ninguém, na época que esse contrato foi assinado, empolgado com a ideia de pagar tanto dinheiro para o Derek Carr. Aí ele reestruturou o contrato e nessa reestruturação, 30 milhões ele abre mão, 10 milhões fica com ele. O Saints tem o Spencer Rattler, que não mostrou serviço na temporada passada, um jogador que empolgava muito no college football, perdeu a vaga de titular, inclusive, para o Caleb Williams, que era um calouro, dali para frente, ladeira abaixo, e foi draftado aí tardiamente no draft, e em 2024, e o Tyler Shough, e sim, a pronúncia é essa, tá, gente? Não tô doido, não. Escreve-se Shough, mas a pronúncia é Shough. O Tyler Shough é o quarterback do Saints em potencial para essa próxima temporada. O Tyler Shough foi uma escolha de segunda rodada, ele tem 26 anos, mas ele tem algumas habilidades físicas interessantes. O braço dele é bacana, o zip que ele dá na bola, o passe dele em profundidade, o trabalho dele no play action, então teoricamente não é algo tão diferente que a gente viu com o Clint Kubiak no ano passado. Agora, claro, o Kellen Moore aí com a chave do ataque dos Saints. Agora, o outro lado é histórico de lesão, são 3 lesões, nenhuma muscular, nenhuma de ligamento, mas mesmo assim, foram 3 lesões na carreira e por isso ele quase jubilou no college football, né? 26 anos, 7 temporadas. São 7 temporadas, mas apenas uma como titular. Então ele parece experiente por conta da idade e elogia-se muito a maturidade do Tyler Shough, mas ao mesmo tempo experiência dentro de campo basicamente não houve. E principalmente o que me incomoda, você deve ter visto highlights do Tyler Shough. Isso engana pra cacete, porque ele é justamente um jogador de highlight. Por quê? Porque muitas vezes uma cobertura boa, ele meteu o louco, passou a bola e às vezes deu certo, mas muitas vezes deu errado. Né? Tem um clássico vídeo do combine dele, inclusive, que está rodando aí, ele sambando todo, fazendo a firula e dando errado. Então o Tyler Shough, o processo decisório dele é bem ruim. Ele vai ter que melhorar isso também. Outra coisa que eu vi no tape dele, eu falei sobre isso no vídeo de top 7 quarterbacks para o draft, é que às vezes ele demora para fazer o processamento de jogo, sair de um alvo e ir para o outro. Né? Ele fica escaneando, telegrafa o passe, isso é uma coisa que ele tem que melhorar. Ele tem 26 anos, então o tempo está correndo, é melhor, mesmo ele sendo calor, que melhore isso logo. Sobre os Saints, é isso, minha estimativa é que o Tyler Shough seja titular de New Orleans para essa próxima temporada e tem um alívio na folha, sobretudo na temporada que vem, 2026. Mickey Loomis, por favor, não estrague tudo. Agora, sobre o Derek Carr. Pode ser que tenha muito torcedor do Saints chateado com essa decisão, potencialmente pensando, putz, o Derek Carr deixou o time na mão e tudo mais.
O Saints hoje tem muito buraco no elenco, também por conta da gestão do Mickey Loomis, mas é um time que não draftou tão bem como em 2017, uma das melhores classes do século, inclusive, é aquela classe que tem o Alvin Kamara, que tem o Trey Hendrickson e etc. Alvin Kamara, Trey Hendrickson, o Latimore, uma galera. E o único jogador que ainda está no time é o Alvin Kamara, um running back, que aliás foi muito bem pago pela diretoria. Gente, eu fico muito irritado com as decisões do Mickey Loomis. O Mickey Loomis, ele é o anti-general manager pra mim. Assim, é impressionante como eu discordo de basicamente tudo que ele faz. E em meio a tudo isso, se bem que o draft do ano passado até que foi razoável. Em meio a tudo isso, os Saints são um dos favoritos a ter a pior campanha, ou uma das piores campanhas do draft do ano que vem, e podem pegar um quarterback no ano que vem. O sonho do torcedor dos Saints é que, assim como o avô desse jogador, e a última vez que os Saints draftaram um quarterback em primeira rodada foi justamente com esse sobrenome, que o Arch Manning seja o quarterback draftado no ano que vem. Mas não existe nenhuma garantia que o Arch Manning vá para o draft no ano que vem, porque ele ainda tem anos de elegibilidade. O histórico da família Manning é jogar todos os anos de college football e dinheiro não vai ser problema, né? Afinal de contas, em termos de contratos, de direito de imagem e tudo mais, o Arch Manning já está ganhando uma bela de uma grana. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Tyler Shough deve ter uma oportunidade e, na minha visão, é competição aberta no training camp em relação a quarterback no Saints. Sobre o Derek Carr, aposentar-se é uma decisão muito difícil para um atleta. Né? Tem aquela clássica frase, que agora eu esqueci quem falou, foi um atleta brasileiro. Agora eu esqueci, se alguém lembrar, por favor, coloque nos comentários. Que o atleta morre duas vezes, quando ele aposenta e quando ele morre de fato. Poucas profissões o cara tem que aposentar tão cedo, né? Antes dos 40 anos, com frequência, às vezes antes dos 30. O Derek Carr tem a minha idade. Eu me formei em tese, né, porque eu fiquei um semestre a mais por conta de ter que vir para São Paulo para fazer as transmissões, mas eu me formei junto ao Derek Carr, vamos dizer assim. E acho que, se não me engano, ele é de 91. Então, é muito louco imaginar que o cara vai aposentar e vai fazer outra coisa da vida. Claro, dinheiro não vai ser um problema, obviamente, mas é muito triste saber que a pessoa não pode mais fazer o que ama porque o corpo não responde mais e porque ela está impossibilitada. Né? Muitas pessoas acabam passando por isso mais tarde na vida e acabam também passando exatamente por isso, mas o atleta acaba passando cedo. Né? E sempre que eu faço as entrevistas no Além das Linhas com ex-atletas, eu faço essa pergunta, né, sobre o momento da aposentadoria, porque costuma ser algo marcante. Alguns atletas se planejam muito bem para isso, outros acaba sendo um problema, né, uma questão, mas sempre um pouquinho de dor vai ter, não tem como. E no caso do Derek Carr, assim como aconteceu com o Andrew Luck, ele não quis enfrentar mais uma bateria de reabilitação, fisioterapia e tudo mais. É uma pena. O Derek Carr era um quarterback que eu gostava muito de ver jogar no meio da década passada, mas infelizmente essa lesão atrapalhou bastante, o relógio de pocket dele desapareceu, começou a sapatear no pocket como o irmão dele fazia e agora está aposentado. Eu desejo de verdade, de coração, que as coisas melhores em New Orleans. Tá? Porque não dá para continuar do jeito que estava. E aí tem esse ato muito digno dele, de abrir mão de 30 milhões de dólares, que é muito dinheiro, e agora os Saints, eu espero, consigam reestruturar-se, arrumar um pouco a casa com quarterbacks calouros, e se derem errado, que tenham a oportunidade de ter um bom quarterback aí no médio e longo prazo. Um dos momentos mais especiais para mim assistindo futebol americano foi o Super Bowl 44, com a interceptação, pick six e tudo mais. Né? Nada contra você, Peyton, desculpa, mas enfim, foi um momento muito especial porque foi literalmente a véspera do dia da minha matrícula na faculdade. E então eu guardo com muito carinho esse jogo e tudo mais. E a história de New Orleans, né, com Katrina e a redenção, enfim, eu espero que os Saints voltem a um momento positivo. Nada contra a instituição, nada contra os Saints, muito contra o Mickey Loomis, nada contra os Saints. E é isso. Mickey Loomis profissional, não Mickey Loomis pessoa, porque, obviamente, estou falando do profissional. Gente, um beijo carinhoso. Aqui do lado vai aparecer, aqui do lado, aqui, eu nunca sei, vai aparecer os dois vídeos que você precisa assistir sobre o novo contrato do Brock Purdy, que vai sair a qualquer momento, quanto ele vale e qual é a implicação disso, se ele é um produto ou um protagonista no San Francisco 49ers, e também o Exagero Fato, que já está disponível para os membros, tá? E aí na segunda-feira vai estar aberto para todos, e em breve tem mais live de College Football 25 também. Um beijo carinhoso, bom final de semana para todos vocês, bom sábado, bom Dia das Mães também para você, mamãe que está assistindo, para você, filho que está assistindo, e todos nós, tá bom? E se você não tem mais sua mamãe, um abraço fraternal também, né? Com certeza ele está no seu coração. Olha só que final fofo que eu estou fazendo aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.